Eu demorei mais do que gostaria para perceber que estava jogando o jogo errado. Durante anos, eu fiz tudo o que parecia certo. Trabalhei duro, busquei estabilidade, aumentei minha renda, e ainda assim, a sensação de estar preso nunca foi embora. Era como correr mais rápido sem sair do lugar, acumulando esforço, mas não liberdade. O que mudou tudo não foi um investimento milagroso, nem um golpe de sorte. Foi um conselho simples, quase desconfortável de aceitar. Um tipo de verdade que ninguém gosta de ouvir porque desmonta tudo aquilo que a gente aprendeu a considerar seguro. E quando isso finalmente fez sentido para mim, eu percebi que não era falta de dinheiro. Era falta de direção. Existe uma ideia que muita gente defende com convicção: trabalhar mais resolve. Só que na prática, isso só aprofunda o ciclo. Mais esforço, mais ganhos, mais despesas, mais dependência. Lembrando que, se você deseja ter acesso a mais de 100 livros como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de uma Mente Milionária, Homem Mais Rico da Babilônia, entre outras centenas de best-sellers, baste clicar no primeiro link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Fique agora com o conteúdo. Um loop silencioso que parece progresso, mas mantém tudo exatamente no mesmo lugar. E sair disso exige mais do que disciplina. Exige enxergar o jogo de forma completamente diferente. A partir daquele momento, eu comecei a perceber padrões que sempre estiveram ali. Decisões que pareciam inteligentes, mas me atrasavam. Hábitos comuns que, no longo prazo, drenavam qualquer chance de liberdade. E o mais estranho é que ninguém fala disso de forma direta, porque é mais confortável manter as regras como estão. Só que quando eu finalmente entendi esse conselho, tudo acelerou. Não porque ficou fácil, mas porque ficou claro. E clareza muda o ritmo de qualquer jornada. Durante muito tempo, eu achei que enriquecer era uma questão de trabalhar mais, ganhar mais e guardar o que sobrasse. Na minha cabeça, esse era o roteiro de gente responsável. Acordar cedo, cumprir meta, buscar promoção, aumentar salário e repetir esse ciclo até a vida finalmente começar a sorrir. O problema é que esse plano parece inteligente só de longe. Quando eu cheguei mais perto, percebi que ele era cansativo demais para recompensar de verdade. O conselho que acelerou tudo foi quase irritante de tão simples: parar de trabalhar só por dinheiro e começar a fazer o dinheiro trabalhar por mim. Na primeira vez que isso entrou na minha cabeça, pareceu frase de camiseta motivacional. Bonita, direta e meio vazia. Só que, quanto mais eu observava a vida real, mais eu via que muita gente bem paga continuava presa. Entrava mais dinheiro, saía mais dinheiro, e a sensação de progresso era quase uma encenação cara. Eu comecei a notar um padrão desconfortável. Sempre que eu ganhava mais, eu me permitia viver melhor antes de investir melhor. Um carro um pouco acima do necessário, uma casa mais pesada do que fazia sentido, parcelas disfarçadas de conquista e pequenos luxos que pareciam um prêmio por esforço. O salário aumentava, mas a liberdade não. Era como subir uma escada apoiada na parede errada e ainda comemorar o degrau. Foi aí que eu entendi que salário é importante, mas sozinho não constrói independência. Ele até ajuda a respirar, organiza o presente, paga boletos e dá a sensação de movimento. Só que riqueza de verdade nasce quando eu pego parte desse esforço e transformo em ativo, que gera renda sem exigir minha presença o tempo todo. Um aluguel, uma empresa, dividendos, participação, caixa recorrente. O jogo muda quando o dinheiro para de ser só recompensa e passa a ser funcionário. Essa virada não aconteceu num momento cinematográfico com música épica e céu abrindo. Ela aconteceu quando eu aceitei uma verdade meio amarga. Eu não precisava apenas ganhar mais. Eu precisava parar de pensar como alguém que vive vendendo horas. E quando essa ideia entrou de vez, ela puxou outra ainda mais desconfortável, porque quase tudo aquilo que eu chamava de patrimônio talvez nem estivesse me deixando mais rico de verdade. Eu demorei mais do que gostaria para aceitar uma verdade simples.
Nem tudo o que parece conquista realmente me deixa mais rico. Durante anos, eu tratei qualquer coisa cara como símbolo de progresso. Se eu podia pagar, eu comprava. Se eu parcelava, eu justificava. E no fundo, eu estava construindo uma vida que parecia maior por fora, mas ficava mais apertada por dentro. A virada começou quando eu parei de perguntar: eu posso comprar isso? E comecei a perguntar: isso coloca dinheiro no meu bolso ou tira dinheiro dele? Essa pergunta quase desconfortável começou a desmontar várias decisões que eu considerava normais. De repente, algumas das minhas maiores vitórias financeiras começaram a parecer erros bem embalados. Eu percebi que ativos são silenciosos. Eles não chamam atenção, não geram aplauso imediato, não rendem elogio em roda de amigos, mas trabalham, geram renda, crescem, se multiplicam sem precisar da minha presença constante. Já os passivos fazem exatamente o contrário. São barulhentos, chamam atenção, dão sensação de status e cobram mensalmente pela ilusão que entregam. O mais curioso é que ninguém me ensinou isso de forma prática. Eu fui treinado para reconhecer preço, mas não para entender valor. Fui incentivado a consumir como prêmio, não a construir como estratégia. E quando eu comecei a inverter essa lógica, tudo ficou meio estranho no começo, porque parecia que eu estava abrindo mão de conforto imediato por algo que ainda nem existia. Só que essa estranheza começou a dar lugar a uma sensação diferente. Não era euforia, nem empolgação rápida. Era algo mais sólido, mais calmo. Como se eu estivesse finalmente jogando um jogo que antes eu nem sabia que existia. E foi exatamente aí que outra percepção começou a surgir. Porque não era só sobre o que eu comprava, mas sobre como eu pensava. Eu sempre achei que inteligência financeira vinha junto com inteligência acadêmica. Parecia lógico. Boas notas, diploma forte, carreira sólida. Tudo isso deveria naturalmente levar à riqueza. Só que, olhando com mais atenção, comecei a ver algo estranho. Pessoas extremamente inteligentes continuavam presas financeiramente, mesmo ganhando salários que, no papel, pareciam mais do que suficientes. Isso me incomodou, porque quebrava uma crença confortável. Não bastava ser competente, esforçado ou até brilhante. Havia médicos, engenheiros, executivos, todos altamente qualificados, mas ainda assim dependentes do próximo pagamento. A renda era alta, mas a liberdade era baixa. E isso não era falta de capacidade, era falta de direção financeira. O problema, eu percebi, é que muita gente aprende a ganhar dinheiro, mas nunca aprende a manter ou multiplicar. Existe um foco enorme em performance profissional, mas quase nenhum em estratégia financeira pessoal. É como se toda a energia fosse usada para encher um balde, sem perceber que ele tem vários furos invisíveis. Eu também caí nessa armadilha. Achava que resolver minha renda resolveria minha vida. Só que cada aumento vinha acompanhado de um upgrade no estilo de vida. Mais conforto, mais compromissos, mais despesas fixas. E no fim, eu estava correndo mais rápido. Só que na mesma direção de sempre. Foi aí que ficou claro para mim que riqueza não é sobre quanto entra, mas sobre o que fica. E principalmente sobre o que cresce, sem depender de mim. E quando essa ficha caiu, ela trouxe um desconforto maior ainda. Porque, no fundo, não era só sobre dinheiro. Era sobre medo. Eu sempre disse para mim mesmo que estava sendo responsável. Buscar estabilidade, evitar riscos, garantir um salário fixo no fim do mês. Tudo isso parecia maturidade, parecia inteligência. Só que com o tempo comecei a perceber que essa tal segurança tinha um custo silencioso, e ele era muito mais alto do que eu queria admitir. O medo se disfarça muito bem. Ele não aparece como pânico ou desespero. Ele aparece como prudência, como cautela, como aquela voz interna dizendo: melhor não arriscar agora. E foi exatamente essa voz que por muito tempo me manteve no mesmo lugar. Não era falta de oportunidade. Era excesso de proteção.
Eu evitava investir porque podia perder. Evitava empreender porque podia dar errado. Evitava sair da zona confortável porque sei, bom, ela era confortável. Só que, enquanto eu me protegia de possíveis perdas, eu também me afastava de qualquer possibilidade real de crescimento. Era como tentar aprender a nadar sem entrar na água. A verdade que demorou para descer foi que segurança absoluta não existe. O emprego seguro depende de alguém. O salário garantido pode desaparecer. O mercado muda, a economia gira, e aquela estabilidade que parecia sólida começa a mostrar rachaduras. E quando eu percebi isso, algo mudou, porque ficar parado também era um risco, só que um risco invisível. Foi nesse ponto que eu comecei a enxergar o medo de outra forma. Ele não desapareceu, mas perdeu o controle. E quando isso aconteceu, uma nova prioridade começou a surgir. Não era mais sobre evitar erros. Era sobre construir algo que continuasse funcionando, mesmo quando eu não estivesse lá. Durante muito tempo eu medi meu progresso pelo tamanho das coisas que eu acumulava. Quanto eu tinha, quanto eu possuía, quanto aquilo valia no papel. Parecia lógico acompanhar números que cresciam. Só que na prática, eu comecei a sentir um desconforto estranho, porque mesmo vendo o patrimônio aumentar, a minha liberdade não acompanhava esse crescimento. Foi aí que eu comecei a prestar atenção em algo muito mais simples e muito mais poderoso: o fluxo de caixa. Não era sobre quanto eu tinha, mas sobre quanto entrava de forma constante, previsível, e sem depender diretamente do meu esforço diário. Essa mudança de foco foi quase desconcertante, porque ela desmontava aquela obsessão por acumular coisas. Eu percebi que patrimônio sem fluxo pode ser uma ilusão cara. Casas, carros, bens. Tudo isso pode até parecer riqueza, mas se não gera dinheiro, muitas vezes só consome. E quanto mais eu acumulava esse tipo de riqueza, mais eu precisava trabalhar para sustentar aquilo que, ironicamente, deveria representar liberdade. Quando eu comecei a priorizar ativos que geravam renda, a sensação mudou completamente. Era menos sobre crescer rápido e mais sobre crescer de forma sustentável. Pequenas entradas recorrentes começaram a formar algo maior, mais sólido, quase como construir uma máquina que trabalha em silêncio, mas não para. E foi nesse momento que eu entendi que riqueza não é o que eu mostro. É o que continua entrando mesmo quando eu paro. Só que essa percepção trouxe outra inquietação. Porque se o dinheiro podia trabalhar por mim, então, por que eu ainda estava preso a um único caminho para ganhar? Eu passei anos acreditando que estava no caminho certo, só porque fazia tudo como mandavam. Estudar, tirar boas notas, seguir regras, buscar estabilidade. Era quase automático. E, de certa forma, funcionava. Eu avançava, conquistava espaço, ganhava reconhecimento. Mas tinha algo faltando. E eu só fui perceber quando comecei a lidar com dinheiro de verdade. A escola me ensinou a trabalhar duro, mas nunca me ensinou o que fazer com o resultado desse esforço. Ninguém falou sobre ativos, fluxo de caixa, investimento, alavancagem. Eu aprendi fórmulas, datas, teorias, mas não aprendi a construir liberdade financeira. E isso começou a pesar quando eu vi que, mesmo fazendo tudo certo, o jogo parecia sempre reiniciar. O mais curioso é que o sistema valoriza quem executa bem, não necessariamente quem pensa estrategicamente sobre dinheiro. Eu fui treinado para ser eficiente dentro de estruturas, não para criar as minhas próprias. E quando eu percebi isso, deu um certo incômodo, porque significava que eu estava jogando um jogo sem conhecer as regras completas. Então eu comecei a buscar esse conhecimento por conta própria. Livros, experiências, erros práticos, conversas diferentes. Tudo aquilo que nunca entrou em sala de aula começou a fazer mais sentido do que anos de ensino formal. Era como aprender uma nova linguagem. No começo travado, depois cada vez mais claro. E quanto mais eu entendia esse novo idioma financeiro, mais eu percebia que não era só sobre informação, era sobre mentalidade. Porque saber o que fazer é uma coisa,
Ter coragem de agir de forma diferente é outra completamente diferente. Durante muito tempo eu tratei dívida como algo simples. Ou era boa porque eu precisava, ou ruim porque me deixava desconfortável. Não existia muita análise além disso. Se cabia no bolso, eu aceitava. Se apertava demais, eu evitava. Era um critério emocional disfarçado de decisão racional. E eu nem percebia. A grande virada aconteceu quando eu comecei a enxergar dívida como ferramenta, não como sentença. Nem toda dívida pesa. Algumas empurram. Só que essa diferença não está no valor, está na finalidade. Uma dívida que financia algo que coloca dinheiro no meu bolso funciona de um jeito completamente diferente daquela que só aumenta meus custos. Eu comecei a perceber que muita gente usa dívida para sustentar aparência, enquanto outros usam dívida para construir estrutura. E isso muda tudo. Porque no primeiro caso, o dinheiro sai e não volta. No segundo, ele sai com a intenção de voltar multiplicado. É um jogo sutil, mas com consequências gigantes. Claro que isso não veio sem desconforto. A ideia de assumir dívida de forma estratégica parecia arriscada no começo. Ia contra tudo que eu tinha ouvido antes. Só que, ao observar quem realmente crescia financeiramente, ficou evidente que eles não evitavam dívida. Eles controlavam e direcionavam. E foi aí que a minha relação com o risco começou a mudar de novo. Porque entender a lógica é uma coisa, mas aplicar isso na prática exige uma mudança ainda mais profunda, principalmente na forma como eu enxergava oportunidades. Eu costumava enxergar empreender e investir quase como um salto no escuro. Algo para quem tinha sorte, talento fora da curva ou coragem exagerada. Na minha cabeça parecia arriscado demais, instável demais, imprevisível demais. Então, eu ficava onde parecia mais controlado, mesmo que aquilo me limitasse. Só que, aos poucos, comecei a perceber que o risco não estava exatamente em empreender ou investir. Estava em não entender o que eu estava fazendo. Quando eu via alguém perder dinheiro, quase sempre havia falta de preparo, impulso ou expectativa distorcida. Não era o jogo em si. Era a forma como ele estava sendo jogado. Essa percepção mudou tudo. Empreender deixou de parecer uma aposta e passou a ser uma construção. Investir deixou de ser sorte e passou a ser estratégia. Pequenos testes começaram a substituir grandes apostas. Aprender fazendo começou a pesar mais do que esperar o momento perfeito. Eu também entendi que a alavancagem não é sobre crescer rápido a qualquer custo. É sobre usar recursos, dinheiro, tempo, conhecimento, pessoas, de forma inteligente para expandir resultados. E isso pode ser feito de forma gradual, quase discreta, mas extremamente poderosa quando bem direcionada. E foi nesse ponto que algo mudou de verdade dentro de mim. Porque eu parei de olhar para oportunidades como algo distante e comecei a enxergar como algo acessível. Desde que eu estivesse disposto a assumir um papel diferente no jogo, teve um momento que não foi externo, foi interno. Nada mudou ao meu redor de forma imediata, mas a forma como eu enxergava tudo começou a se transformar. Eu ainda estava fazendo as mesmas coisas, no mesmo ambiente, com as mesmas responsabilidades, mas já não pensava mais como alguém que apenas cumpre tarefas. Antes, eu focava em executar bem, entregar, resolver, responder expectativas. Isso me fazia avançar, sem dúvida. Mas tinha um limite invisível ali, porque eu estava sempre operando dentro de um sistema que não era meu. E quando essa ficha caiu, ficou difícil ignorar. Eu estava crescendo, mas dentro de um teto que eu não controlava. Comecei então a observar tudo com outros olhos. Não era mais só o que precisa ser feito, mas como isso gera valor. Não era só quanto eu ganho, mas de onde esse dinheiro vem e para onde ele vai. Essa mudança de perspectiva começou a revelar coisas que antes passavam completamente despercebidas. Eu passei a ver oportunidades onde antes só via tarefas. Passei a entender processos, enxergar falhas, imaginar melhorias.
Era como sair do palco e ir para os bastidores. De repente, o jogo inteiro ficava visível. E quanto mais eu via, mais difícil era voltar a pensar do jeito antigo. Só que essa mudança trouxe uma inquietação inevitável, porque quando eu comecei a pensar como dono, ficou claro que eu ainda não estava vivendo como um. E isso abriu espaço para a pergunta mais profunda de todas: o que realmente significa ser rico? Por muito tempo, eu associei riqueza a números. Quanto mais alto, melhor. Era quase automático. Patrimônio, faturamento, saldo. Tudo virava métrica de sucesso. Só que, com o passar do tempo, essa lógica começou a perder força. Porque eu comecei a perceber que tinha gente com muito dinheiro, mas sem tempo, sem paz, sem escolha real. E foi aí que a definição começou a mudar dentro de mim. Riqueza deixou de ser acúmulo e passou a ser liberdade. Liberdade para escolher o que fazer, quando fazer, com quem fazer, ou simplesmente não fazer. Essa ideia parece simples, mas ela desmonta muita coisa, porque expõe o quanto da nossa vida ainda está condicionada a obrigações. Eu comecei a olhar para o meu próprio tempo como o ativo mais valioso. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo não. E, de repente, decisões financeiras começaram a ser filtradas por um critério diferente. Isso me aproxima ou me afasta da liberdade? Essa pergunta mudou completamente minhas prioridades. Os ativos deixaram de ser apenas fonte de renda e passaram a ser construtores de autonomia. Cada fluxo de caixa era, na verdade, um pedaço de tempo sendo devolvido. Cada decisão mais consciente era um pequeno passo para sair de um sistema onde eu precisava estar presente o tempo todo. E quando essa visão se consolidou, ficou impossível voltar atrás. Porque eu entendi que riqueza de verdade não é sobre quanto eu tenho. É sobre o quanto eu não preciso mais trocar meu tempo para continuar vivendo. No fim, tudo se resume a uma frase que ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu mudava completamente a forma de enxergar dinheiro. Riqueza não é o que eu ganho, é o que trabalha por mim. Foi essa ideia que começou a reorganizar minhas decisões, meus hábitos e principalmente minhas prioridades. Cada escolha passou a carregar mais intenção. Cada movimento começou a construir algo maior do que o momento. E sem perceber, eu deixei de correr atrás de dinheiro e comecei a construir algo que corre por mim. Se essa visão fizer sentido em algum nível, registra nos comentários a frase: dinheiro bom é dinheiro que trabalha sem mim. No final das contas, tudo muda quando o dinheiro deixa de ser o objetivo e passa a ser o meio para comprar liberdade.